Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha, eu estava dando uma lida aqui na história da mulher samaritana, porque eu quero trazer uma mensagem bem detalhada sobre a história dela, que eu tenho certeza que vai ser luz para o entendimento de muitas pessoas. Vai iluminar a casa essa mensagem detalhada da mulher samaritana. Eu gravei agora recentemente 5 exigências, 5 falas do Messias, onde ele deixa claro o que é necessário para de fato se viver a nova aliança, que é o que não é dito por aí, para que as pessoas não entrem para a nova aliança, porque se as pessoas entrar para o reino, todo o sistema está comprometido, tanto político quanto religioso. Então não é possível que as pessoas entrem por essa porta, porque eles fecham a porta do reino, como o Messias deixou claro desde lá de Mateus 23, quem fecha? As pessoas que pregam a palavra. Se não pregar a palavra pura, as pessoas nunca vão encontrar a porta estreita. E aí eles inventam que a porta estreita é roupa, que você tem que usar calça comprida, o homem não pode usar uma bermuda, a mulher não pode cortar o cabelo. Eles inventam um monte de coisa para falar o que é essa porta estreita para as pessoas não entenderem. Mas a porta estreita é a compreensão da verdade que te liberta. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas repetem esse verso, mas de fato não sabem o que é essa liberdade. A liberdade que ele está falando lá em João 8 é a liberdade de você compreender a mensagem do Evangelho e de fato entrar para as bodas, participar das bodas, que é comer o pão diretamente da boca do Pai, que é se alimentar dele em espírito e em verdade, como ele fala aqui, no caso, no contexto de João 4, para a mulher samaritana, que ele só aceitaria. Ele fala no verso 23, que eu comentei, que foi uma das exigências que ele disse que para viver a nova aliança teríamos que praticar isso, viver isso, era para se relacionar com ele em espírito e em verdade. Fora isso, não é aceito. E essa busca em espírito, aí vão dizer que é cantar na igreja, que é você não faltar nos cultos, que é você ouvir as mensagens que eles pregam, mas não tem nada a ver com isso. Eles falam isso que é justamente para fechar a porta. Mas o buscar em espírito e em verdade é você ter um relacionamento íntimo com o Pai no seu entendimento, onde você se conecta ao Pai e começa a ouvir a sua voz e seguir a sua vontade. Seguindo a sua vontade, você vai ter ele como seu único pastor, como ele diz em João 10. Você vai para os pastos verdejantes, porque ele vai agora te guiar para o caminho da paz, o caminho que só ele consegue te levar. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, as palavras dele, mas não é as palavras que está contida no livro Bíblia. Quando você fala que são as palavras que estão contidas nesse livro, você vai depender de homens para te ensinar, você vai depender de homens para explicar para você, E aí você pode ficar muito fermentado e ficar na mão de homens que fecham a porta, que lucram em cima de você e não que te falam a verdade. A palavra, que ele quer que a gente se alimente, que penetra, que separa juntos, medulas, como Paulo fala lá em Hebreus, as bodas, o pão da vida, é a palavra que ele nos dá no nosso entendimento, que é essa busca em espírito aqui, Que quem come desse pão, quem come dessa verdade que ele nos dá, essa pessoa está se alimentando do pão da vida. Essa pessoa está, de fato, entrando no reino, dentro do reino, comendo com os discípulos, com o Messias, com os profetas, com todos aqueles que comeram deste pão, Abraão não tinha este livro para ler, não tinha nem Torá ainda na época, Então, o que o caracterizou como um homem de fé, como um homem que ouvia ao Pai? Justamente isso, ele se alimentava das palavras do Pai no seu entendimento. E é isso que o Messias fala aqui, buscar ao Pai em espírito e em verdade. É buscar ao Pai como Abraão buscou, como Moisés buscou, como aqueles homens de fé buscaram. Hoje você falar isso para uma pessoa, ela vai chamar você de herege, que você está louco. Mas de fato você está sendo uma pessoa lúcida, que compreendeu o plano de salvação. Então aqui é a cláusula que eu falei lá, a exigência. Mas eu vou entrar em detalhes dessa história maravilhosa depois num vídeo específico. Mas eu estava lendo aqui
E me deparei aqui com esse verso 2 aqui, ó, que diz assim: ainda que Jesus mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos. Ó, se você começar a ler aqui no capítulo 4 de João 4, fala que quando o Messias ele entendeu que os fariseus tinham ouvido falar que ele estava batizando mais discípulos do que João, né? Ele resolveu então sair ali da Judéia, ó, verso 3, e ele foi para a Galiléia. Aí foi o momento que ele tem que passar por Samaria e encontra a mulher samaritana. Mas me chamou a atenção essa questão que ele não batizava mais seus discípulos. Seus discípulos batizavam, ele não. Por que me chamou a atenção? Porque quando você volta aqui no contexto, ó, no verso 22 de João 3, diz que, ó, depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ó, ele estava batizando, de acordo com o verso 22. Mas no verso 2 aqui de João 4, diz que ele não batizava. Interessante. Descendo mais no contexto, é o momento onde os discípulos de João perguntam para João o que estava acontecendo, que as pessoas estavam indo até o Messias para ser batizadas. Ó. Ei-lo, ali, ó, batizando, e todos vão ter com ele. Ó, os discípulos de João que perguntam. Houve então uma questão entre os discípulos de João. Ó, foram ter então com João e lhe perguntaram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, que era o Cristo, do qual você deu testemunho, lembra que João deu testemunho do Messias lá, quando ele batiza o Messias para os líderes religiosos? Ele fala: ei-lo que ele está batizando e todos vão ter com ele. Ele está batizando, e aqui fala que ele não batizava. Olha como que é interessante você ler o contexto. Se eu leio só aqui, ele não batizava. Se eu leio só aqui, ele batizava. No momento que eu não estiver esperando, vai dar um choque isso daqui. Quando eu renovo meu entendimento, eu entendo por que aqui diz que ele batizava, mas aqui fala que ele mesmo não batizava. Aqui, quando fala que ele batizava, estava se referindo aos discípulos que estavam batizando, não ele. Por que ele não batizava? Porque o Messias, ele falava das coisas do Espírito. E o batismo na água é uma prática carnal, para carnais. Os discípulos eram carnais, por isso que eles batizavam. Eles batizavam numa boa, acreditando que aquilo estava sendo aprovado pelo Pai. Não que não estava, mas estava sendo aprovado até o madeiro, porque era uma prática para mortos, era uma prática para cegos, para pessoas que não entendiam do mundo espiritual. Se eles não unissem a fé a essa prática, igual o povo de Israel na velha aliança não uniam a fé às práticas religiosas, eles não entrariam. Paulo fala isso no livro de Hebreus, que por não unirem a fé o povo da velha aliança, por isso que não entraram na terra prometida. E aqui também as pessoas, por não unirem a fé, se não renovar seu entendimento para entender o que significava esse batismo, elas iam ficar batizando na água a vida toda e não entrariam para o reino. E hoje, como que é no sistema religioso? Os líderes não ficam incentivando as pessoas a ficar batizando numa água física até hoje. É para manter a porta fechada, para o povo não entender, né, o que significa de fato esse batismo. E aí o povo batiza numa água da igreja acreditando que isso tem alguma mudança no reino. Não. O que tem mudança no reino é você entender, é renovar o seu entendimento para compreender. Assim como o Messias não batizava, você vai entender. Ah, mas ele foi batizado. Sim, porque o povo de Israel precisava ver para crer. Então ele teve que batizar para que se cumprisse o quê? Que aquele povo precisava ver para crer. Então aí eles se batizando, eles dariam crédito à sua palavra. É como o óleo, né, que eram derramados sobre as pessoas ungidas, que era para as pessoas, ao verem a pessoa sendo ungida, acreditar que aquela pessoa agora falaria por Deus. Claro que isso, levantava muita gente que se banhava com óleo, que era ungida, e que o povo achava que estava falando por Deus. É igual a barba, que era uma simbologia de intimidade com o Criador, cabelo comprido na velha aliança.
Um cabelo comprido na velha aliança, nossa, era um homem muito consagrado. Só que isso fazia com que as pessoas se enganassem facilmente também. Por isso que o reino hoje é em espírito, é dentro, igual Lucas 17:6 fala, não é mais fora. Para não ter mais pessoas querendo enganar. Mas se você quiser ficar na mão dessas pessoas enganadoras, que externizam o reino não está fora, está dentro. Mas o povo externiza e aí muitas pessoas seguem essas pessoas. Então deu para entender aqui, né, que ele mesmo não batizava porque ele era espírito. Sua mensagem era espiritual. Já os discípulos estavam sepultando seus próprios mortos. As pessoas estavam mortas espiritualmente, e eles também, então eles batizavam eles, porque era algo que eles, por não compreenderem, faziam naturalmente. Só que chegaria o momento em que a mentalidade deles seriam renovadas para que eles não precisassem mais dessa prática física e entendessem o sentido do batismo. O batismo, ele é uma representação do homem sendo pescado do mar de mortos, né? Que é o caso que eles foram chamados para isso, para pescar. Então aquela simbologia de a pessoa entrar dentro da água e depois ser retirada é uma simbologia do Pai retirando as pessoas do mar de mortos por intermédio da sua palavra. A terra, no Apocalipse, fala que é o mar de mortos. E o Pai está buscando pescadores para que retire essas pessoas pelo poder da palavra. E coloquem elas aonde? Em um templo religioso, agora dando dízimos, bancando a vida desses pescadores? Não, né? O objetivo do Pai é que as pessoas agora busquem Ele em espírito e em verdade. Os verdadeiros pescadores tiram as pessoas do mar de mortos, não para agora sustentarem elas e viverem bancando suas vidas, mas para levá-las aos pastos verdejantes, para levá-las ao bom pastor, que é o único e verdadeiro pastor, que é o Espírito Santo, que até por muito tempo muitas pessoas pensaram e pensam ainda que é o Messias o pastor, mas na verdade é o Espírito Santo que nele estava, que é o pastor, que até hoje está aí conduzindo as pessoas e convencendo elas dos seus maus caminhos. Esse é o papel do pastor, né? Que é o Espírito Santo que em nós habita hoje pelo poder da graça, que é o poder do Espírito Santo em nós, que foi concedido graças ao sacrifício do Messias, que foi até o fim, entregou a mensagem que precisava ser entregue e no seu corpo colocou fim à velha aliança. Isso é maravilhoso. E aqui, para finalizar, tem algo interessante que acontece, porque quando os discípulos eles falam que o Messias estava batizando mais do que a João, João responde algo interessante, que aqui no semitítulo, que eu até risquei, João dá testemunho de Jesus. Isso aqui tira todo o entendimento do que de fato aconteceu aqui. Olha o que João fala aqui. João respondeu aos seus discípulos: o homem não pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse que eu não sou o Cristo. Eu não sou, mas eu sou enviado diante dele. Cumprindo lá Malaquias 3, né, que o Pai enviaria uma pessoa antes de ele descer e ocupar um templo para falar com a humanidade. Malaquias capítulo 3, logo no comecinho. O verso 29 ele fala interessante, aquele que tem a esposa é o esposo. Olha, eu demorei para entender isso daqui, mas me veio o entendimento. Quem era a esposa? Que no caso aqui está como esposa, mas era noiva ainda. Quem era a noiva? Israel. Quem era o noivo? O pai que estava no Messias. E as suas palavras faziam com que aquelas que não haviam apagado a lamparina, que eram as virgens prudentes, fossem a ele. Então quem tem a esposa, quem tem a noiva, é o esposo, é o noivo. Então ela estava indo a ele porque estavam reconhecendo que ele era. Lembra que até a mulher samaritana, quando ele começa a falar com ela reconhece que ele era a quem eles estavam esperando, né? E ela sai correndo, dizendo que chegou, né? Chegou cadê aqui, E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse tudo quanto me tens feito. Tem um momento que ela fala aqui,
tu és o Cristo, né? Ela fala, eu não lembro aqui em qual momento. Ó, sei que o Messias que chama o Cristo vem, e quando ele vier anunciará todas essas coisas. Ele fala, sou eu que falo contigo. Ó. O Cristo é um Espírito Santo do Pai que viria, que traria a mensagem verdadeira. Ó. Então você vê que ela reconheceu que ele era quem? O noivo que estava para vir. Então aqui, ó, aquele que tem a esposa, então João está falando o seguinte, o povo está indo a ele, meus discípulos, porque ele é o noivo que eles estavam esperando. Ele é o noivo que eles estavam esperando. Ó. O amigo do esposo, que era João, ele apenas assiste e se alegra com a voz dele. O meu gozo já está cumprido. Convém que ele cresça para que eu possa diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos, o que vem da terra é da terra, fala de coisas da terra. Ó, João, da terra, fala de coisas da terra, batismo na água, aí o pãozinho lá na ceia, coisas da terra. Mas o que vem do alto, fala de coisas do alto, espiritualmente. Aquilo que ele viu, ouviu e testificou, que testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Por quê? Porque são da terra, né? Não compreendem. Mas aqueles que aceitam o seu testemunho, eles confirmam que ele de fato é o próprio Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras dele e não lhe dá o seu Espírito por medida. O Messias não teve o Espírito Santo por medida, era o próprio Pai por inteiro nele, falando com a humanidade. Os profetas falavam por medida, já o Messias não, era o próprio Pai. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos, que é o Messias carne, né, que aceitou receber o Pai para falar com a humanidade. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Interessante, né, essa parte aqui, ó. Aquele que tem a esposa, ó, o povo indo até ele, porque reconheceram nas suas palavras que ele era o quê? O próprio Pai, o noivo, aquele que a Escritura toda falava. Ela testifica de mim, lembra? Que ele falava isso e os líderes ficavam horrorizados. Mas ele não está falando dele, carne, porque a Escritura não falava dele, carne, mas a Escritura falava do Espírito Santo. E é ele que estava ali, se relacionando com o povo, falando com o povo, chamando o povo para entrar para as bodas, para ter uma vida de intimidade com ele, não precisar mais ir até o sacerdote, até os líderes para ouvir ele falar, porque agora ele queria se relacionar com as pessoas diretamente, que era um símbolo desse batismo, né? Que no caso ele mesmo não batizava por ser espiritual, mas os seus discípulos que eram carnais ainda batizavam, mas é claro, tem que entender o contexto. Lá na frente, lá em Atos 2, a gente vê os discípulos começando a acordar, recebendo o Espírito Santo, autoridade para pregar o Evangelho, que começaram a compreender, né, do reino espiritual, o que antes eles não compreendiam. Por isso que o Messias deixava eles batizar numa boa, tudo tranquilo, porque ainda eram da terra. Mas quando ressuscitassem em espírito, compreenderiam que aquilo era apenas uma prática religiosa e que no reino não se faz necessário, no reino espiritual. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. Espero que vocês possam ter entendido o que eu tentei passar, né? Que eu tentei falar aqui. Que, olha que maravilha, isso aqui me chama muita atenção. O povo de Israel tudo indo a ele, né? Os que criam, as virgens prudentes, reconhecendo sua voz. Maravilha, né? Maravilha. Fiquem com o Eterno e até a próxima.